Fala, Paulinha. Vamos entrando, galera. Vamos entrando. Agora às 8 horas nós vamos começar. Fala, pessoal. O pessoal que for entrando, galera, faz o seguinte, ó, tem uma setinha aí embaixo, do lado da caixa de diálogo. Convida os colegas aí, envia essa mensagem pra quando vocês forem entrando, clica nessa setinha e vai enviando pra galera aí o convite da live. Beleza? Faz isso pra gente. Vou dar mais 3 minutos aqui para eu começar o processo falatório. Mais 2 minutinhos aqui. 3 não, 3 é muito. Muito bem, galera. Vamos entrando aí, professores e professoras, nadadores, colegas. Hoje a gente vai passar por um tema super bacana, que é a importância dos educativos na natação. A gente vai falar com um especialista na área, a nível nacional, que é o professor Thiago Nunes, o Peixe. Eu fiz a barba hoje, Paulo. Ó, fiz a barba hoje aqui alinhada para receber o professor. Que tava mais ogra do que tá agora. Fala, professor Marcos aí. Pingo de gente. Galera, vai enviando os convites aí pro pessoal, ó. Clica nessa setinha e envia. Mais um minutinho, ó. 8 e 1. 8 e 2. Eu começo o processo aqui falatório, hein? Beleza? E vamos, Nelson. Vamos lá, galera. Pessoal, hoje a gente vai estar recebendo o professor Thiago Nunes, vulgo Peixe. Aí tá aí com o seu Instituto Aquático. Já vou chamá-lo agora para eu fazer as devidas apresentações. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Esperar o professor entrar. Muito bem, muito bem, muito bem. Fala Tá aí, escutando? Kenison, tudo bem? Som ok, imagem ok. Isso aí. Professor, ó, Isso aí. fiz a barba hoje para lhe receber na sala, entendeu? Porra, fiquei ali aparando, falei, meu Deus do céu, velho, tem que ficar mais apresentando com o professor. Tá bonitão. Porra, ajeitei a barba, velho. Ó, seguinte, galera, pessoal, a gente tá aqui com o professor Thiago Nunes, eu sou o professor Kenison, tá? Sou um entusiasta da natação, um cara que gosta muito da área, gosto de ensinar natação para criança, adulto, gosto de ensinar a nadar o aluno da adaptação e gosto de falar sobre o tema. E nesse período de quarentena, acabei gostando de falar nas lives, de convidar a galera, de querer ser convidado, isso eu me empolguei bastante. E assisti algumas palestras, alguns cursos online do professor Thiago, que está aqui com a gente, professor Peixe. Assisti algumas lives dele e a fala dele me encantou no quesito ensino da natação, uma fala simples, de compreensão rápida, sabe? E isso me fez mandar uma mensagem para ele. Não conheço o professor pessoalmente, mas admiro. E isso me fez mandar uma mensagem. Falei, professor, vamos nessa, cara, vai ser massa, preciso, quero. E ele aceitou na humildade, é um cara que é referência no Brasil. E, pô, tava nervoso até agora. Que isso? E Agradeço aí as palavras aí, Kenison. eu vou deixar o professor se apresentar à sua maneira. Manda ver, professor. Bom, primeiro, agradeço o convite, agradeço as palavras. Eu gostei da sua apresentação quando você disse que você é um entusiasta da natação. Eu acho que, na verdade, todos nós, professores, deveríamos ter esse espírito de entusiasta da natação. Porque quando a gente passa as coisas com entusiasmo, não tem como elas serem ruins. Podem ser que elas sejam, às vezes, incompletas, pode ser que elas, às vezes, sejam compreendidas de formas diferentes,
mas nunca algo passado com entusiasmo é algo ruim. Então, primeiro, parabéns aí por ser um entusiasta da natação. Acho que todos deveriam seguir ser um entusiasta da natação, né? Rapidamente, eu comecei como atleta, né? Mas eu não fui um grande atleta, eu fui um esforçado, na verdade. E aí fiz educação física, me formei em educação física, sempre quis ser treinador de natação. Com o passar do tempo, eu vi que as portas da parte acadêmica foram me abrindo. Nunca larguei a borda da piscina, continuei dando aula de natação, continuo dando treinamento de natação para o pessoal da Escola Paulista de Medicina. Aí eu fiz pós-graduação, fiz mestrado, entrei como professor na faculdade FMU. Lá na faculdade FMU eu me tornei coordenador adjunto e hoje eu sou o coordenador do curso de graduação de Educação Física da FMU. E que é a faculdade que eu me formei. Então eu fico bastante feliz por isso, né? Também sou coordenador do curso de pós-graduação de Natação e Atividades Aquáticas em São Paulo, pela FMU, e pelo Brasil, pela Estácio de Sá, né? Mas é isso, o que a gente vem fazendo por aí, né? Tem o canal que eu tenho lá, o Instituto Aquático, que eu estou tentando cada vez mais fomentar conhecimento, fomentar informação, mas aquela informação, a gente vai falar de educativos, né? Aquela informação que falta um pouco para nós, porque o que a gente vê hoje no YouTube, o que a gente vê hoje nos livros, o que a gente vê hoje na internet, é muito educativo pautado nos grandes atletas, e que não é a realidade de 95% das pessoas que trabalham com natação. Quem trabalha com atleta é um nicho muito pequeno. A maioria de nós trabalhamos com o seu Rodrigo, com a dona Juliana, com o seu Almir, que são pessoas que buscam qualidade de vida, atividade física, aptidão física. E eles não vão conseguir ter um padrão técnico como o do Michael Phelps, como de outros grandes atletas. Então, esse nosso bate-papo vai tentar fazer com que nós transferimos essa ciência do educativo para alunos do dia a dia, né? Show, professor, é isso mesmo. Então, a gente montou uma mini pauta aqui, e à medida que eu vou estar colocando os temas, vocês podem estar perguntando, tá, pessoal? O professor também vai estar colocando o que ele vai achar coerente ou não, tá certo? E para a gente começar, a gente poderia estar abordando, professor, eu queria que você fizesse para a gente um comparativo entre o ensino da natação atual, como ele é abordado hoje dentro das academias, né, dentro das escolas de natação, deixando um pouquinho, talvez, a questão do atleta, pode até entrar, mas como você falou, nossa maior, o número maior de pessoas são as pessoas comuns do dia a dia, com esse comparativo entre como vem a ser esse ensino atual, como ele está hoje e como era antigamente, décadas atrás, né? Quando a gente se forma professor de natação, a gente sempre quer saber alguns métodos de ensino, né? Como ensinar melhor, como aperfeiçoar o nosso aluno, enfim. E a gente pode dividir existem diversos métodos de aprendizagem, existem diversas formas de você apresentar um educativo, existem diversas formas de você conduzir uma aula. Mas quando a gente separa em dois grandes grupos, nós podemos dizer que a natação e todos os outros esportes, na verdade o ensino em geral, vem passando por uma transição dos métodos diretos de ensino para os métodos indiretos de ensino. Isso a gente fala da natação, isso a gente fala na faculdade. E a diferença básica entre esses métodos, que na verdade dentro de cada método existem diversos outros conteúdos, mas a diferença principal é que o método direto ele considera o aluno como simplesmente uma pessoa que absorve o conteúdo. Ele não participa ativamente do contexto do ensino-aprendizagem. E o método indireto é o método do qual, hoje, o aluno participa do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, você não simplesmente tem aquela vestimenta do coach, do treinador, onde você passa e ele executa. Você passa e ele executa. Hoje, nas metodologias indiretas, você passa, ele reflete, você discute, ele executa e é um feedback constante. Né? Então não é só... Lógico que não existe um método melhor ou um método pior. Na verdade, a mescla dos dois métodos é fundamental para que a gente possa ter aí um resultado final, assim como desejar o professor.
Mas, basicamente, a natação e todo o ensino vem passando por uma transição do método direto para o indireto. A gente fala muito de metodologias ativas de aprendizagem. Se nós formos pegar a natação infantil, por exemplo, eu aprendi a nadar com um professor com um cano, né, fora da água, e eu tinha que pegar a minha mão no cano e fazer o bracinho de crawl. Eu aprendi a nadar crawl, eu aprendi a nadar costas, aprendi a nadar borboleta, seria até competir. Então não significa que aquele método foi ruim, ele alcançou um objetivo de outra maneira. Então, quando você tem esse tipo de abordagem, você consegue, tudo é centrado no professor. Hoje, as metodologias ativas, por exemplo, na natação infantil que eu estava falando, hoje, através de jogos e brincadeiras, você consegue objetivos mais ricos na natação do que simplesmente bater uma perna. Então, você consegue atingir todos os domínios que envolve a visão da psicomotricidade através de jogos e brincadeiras, coisas que a gente não teve. O que eu tinha quando eu era criança? Eu fazia aula de natação, acabava 5 minutos, eu brincava. E 5 minutinhos eu ficava brincando ali aleatoriamente. Hoje não. Hoje, através de jogos, brincadeiras, do lúdico, você consegue ensinar natação. Hoje a gente pode considerar, então, essa afirmação ser correta ou não, eu posso considerar hoje que o nadador que se forma hoje, eu digo nadador no âmbito da comunidade, ele é um nadador mais completo, digamos assim, em aproveitar mais a questão do seu próprio corpo como um todo, ele aproveitar mais o seu corpo, seus movimentos, habilidades, de uma maneira mais abrangente. Você acha que hoje difícil, você acha que hoje essa difícil a formação... gente afirmar. Uhum. É difícil a gente afirmar se, através das metodologias que a gente utiliza hoje, as pessoas são mais completas ou não. Porque são duas realidades completamente distintas, com objetivos completamente distintos. Então, o que a gente tem hoje é uma formação dentro da aula de natação mais completa no que diz respeito à construção do ser humano. Não significa que o ser humano é melhor ou o ser humano tem uma habilidade corporal melhor, né? Não é esse o significado real. Mas, com certeza, hoje, dentro da aula de natação, nós temos uma abrangência de conteúdos muito maior do que tinha antes. Eu aprendi a simplesmente nadar, a reprodução de movimentos. E aprendi. Hoje, você não se aprende só a nadar, você aprende a nadar através da exploração de outros conteúdos, seja eles cognitivos, seja eles motores, sejam eles socioafetivos. Entendi. Boa. Professor, eu ao longo eu dou aula desde 2004, foi meu primeiro semestre na faculdade, desde então, naquela época o estagiário já conseguia estágio com primeira semana matriculado, você estava estagiando já, 2004. E aí eu já comecei na natação. E de lá para cá a gente desenvolve, você absorve educativo, você começa a construir o seu leque de exercícios, a sua forma de ensinar uma respiração lateral para aquele aluno. Você vai sempre ensinar o professor que já tem uma experiência, ele já tem na cabeça qual sequência lógica. Tem professores que às vezes deixam mais jogados, mais soltos, não aplicam tantos educativos ou não. Eu queria que você desse uma abordada para a gente, professor, nessa questão da importância dos educativos para o ensino e ramificar dessa pergunta, eu já emendar outra perguntinha, que é diferenciar no final aí para a gente a técnica do educativo. Tá. Educativo é uma ferramenta que nós, professores, temos para tentar fazer com que o nosso aluno aprenda, aperfeiçoe ou consolide um movimento X, um movimento do nada. Então, o educativo é uma ferramenta. Por ser somente uma ferramenta, ela por si só não resolve o problema da correção do aluno. Então, se eu tenho um educativo, que é uma ferramenta que eu tenho, que eu posso utilizar para ensinar, que eu posso utilizar para aperfeiçoar e que eu posso utilizar para consolidar, essa ferramenta ela tem que ser bem manuseada. E quem manuseia essa ferramenta? O professor.
Então, a partir do momento que nós, professores, entendermos que não existe o melhor educativo para corrigir a entrada da braçada do nado crawl, existe a melhor forma de você conduzir o educativo para tentar melhorar a braçada do nado crawl. E, para tanto, você precisa conhecer os educativos e você precisa conhecer a braçada do nado crawl. Você não precisa ser um exímio nadador. Você não precisa ser um excelente nadador. Você precisa conhecer as técnicas do nado crawl. A partir do momento que você as conhece, você reconhece o que está errado. Reconhecer o que está errado, você consegue buscar dentro da sua cabeça educativos que podem fazer com que aquele aluno melhore, fazer com que ele aperfeiçoe uma determinada técnica. Tudo bem? Então, utilizar o educativo, ele é fundamental. E para utilizar o educativo, eu tenho que entregar o educativo de maneira correta. E para entregar o educativo de maneira correta, eu preciso utilizar a minha instrução verbal e eu preciso demonstrar de maneira correta. E mais ainda, eu preciso dar feedbacks para esse aluno. Na minha época, o educativo era assim. 16 de 25, piscina de 25 metros, 16 de 25, vai com um braço, volta com outro. E eu ia com o braço e voltava com outro. E quando eu comecei a dar aula de natação, não foi em 2004, Kenneth, eu estou com um pouquinho mais velho. E na nossa época a gente podia dar aula de natação mesmo, né? Eu comecei a dar aula de natação, eu tinha 18 anos, era em 1998, né? Eu comecei a dar aula de natação, eu não tinha entrado na faculdade. E naquela época eu dava educativo e o aluno ia para lá, para cá, para lá e para cá, e eu não dava feedback. Então eu acreditava que o educativo sozinho ia resolver. Quando na verdade ele não resolve. Você tem que passar feedbacks constante para o seu aluno para que aquele educativo realmente surta efeito. E aí você tocou no ponto de técnica. É fundamental que nós saibamos que os nossos alunos, eles têm algumas limitações. Limitações essas sejam morfológicas, limitações essas sejam antropométricas, limitações ou talvez até potencialidades que vão fazer com que nós, professores, adaptemos a técnica para aquele aluno. Vou dar um exemplo simples, Kenison. Um aluno com diabetes tipo 1, raramente desenvolve isso, mas pode acontecer. Quando você tem diabetes tipo 1, por exemplo, você pode desenvolver aquela síndrome do ombro congelado. Ou seja, você tem menor movimentação, menor mobilidade na articulação do ombro. Então você pediu para aquele aluno, e se você pegar a técnica do nado crawl, você vai ver que a braçada, né, pede para o cotovelo ficar mais alto, uma grande amplitude de braçada, mas aquele aluno tem aquela dificuldade, tem aquela característica. Portanto, você, professor, vai pegar os educativos, adaptar de acordo com as limitações daquele aluno ou potencialidades daquele aluno e desenvolver um nado que ele possa ser eficiente, que ele possa ser efetivo. Ou seja, ele acaba desenvolvendo um estilo de nadar. Técnica é o que a gente conhece, é o que foi testado pela ciência da hidrodinâmica, da biomecânica. Estilo é aquilo que o professor, ao observar os seus alunos, consegue adaptar através dos educativos e da instrução o nado de crawl, costas, peito ou borboleta. Eu costumo falar para os meus alunos, eu utilizo uma fala com eles, que eu falo que a técnica do crawl é uma, o estilo são vários, né? Então cada nadador vai ter um ângulo X para um cotovelo, o outro vai ter outro ângulo, uma braçada mais aberta, mais fechada. E isso vai variar de nadador para nadador. E é como você falou, não necessariamente vai estar errado. Tecnicamente falando, não vai estar 100% de acordo com o que foi aplicado para desenvolver aquele nado, cientificamente falando, mas ele vai estar sendo eficiente para o aluno. Show de bola, professor. Exato. E aí Exatamente. O professor, a gente passa por uma realidade, eu vou falar da minha realidade desses anos de experiência, e aí eu vou generalizar para o meu lado, no caso, que a gente encontra muitos professores de natação que não sabem nadar, ou que sabem nadar pouco.
E aí, quando se vê naquele momento de correção, muito limitados, e aí acabam indo para esse lado mais vai girando um braço, volta girando o outro, né? E aí esquece de abranger um pouco mais aquele nadador, de explorar o corpo daquele nadador de outra maneira que poderia ser proveitosa para ele. Então, a gente tem esse lado também. E é realidade mesmo, de professores que não sabem nadar ou que sabem nadar basicamente o crawl. Então, é um ponto, é um tema aí para outro debate isso aí, porque é bem sensível isso. Eu já escutei vários professores... Pode falar, professor. Eu acredito, Kenison, que o professor, para ensinar a nadar, ele não precisa ter o domínio técnico perfeito dos 4 nados. O professor, para ser um bom professor, ele precisa dominar didática, ele precisa dominar pedagogia, ele precisa ter empatia, ele precisa saber dominar as instruções do exercício. Desta forma, ele consegue ser um excelente professor e ensinar até pedra a nadar. Então ele não precisa não precisa ser um grande nadador. A maioria os melhores professores que eu conheci tinham uma natação tecnicamente limitada, mas eles eram muito cativantes, eles tinham uma empatia fora do comum, eles eram extremamente didáticos, atenciosos, sabiam dar feedback e conseguiam, de uma maneira objetiva e clara, observar o erro, corrigir, e o aluno melhorava. Então, uma coisa que eu acho bastante importante é que ele saiba demonstrar, pelo menos fora da água, ou até mesmo dentro, de uma maneira básica. Mas ele não precisa ser um excelente atleta, porque senão... Eu não fui um excelente atleta, eu fui um atleta tipo... Concordo. Não precisa ser tecnicamente perfeito, mas entender do estilo para estar corrigindo os educativos e o básico para demonstrar dentro da água um exercício. Entendi. Show de bola, professor. Essa isso é uma dúvida. Isso ele consegue, viu, Kenis? Isso ele consegue. Sim. Basta ele dedicar 1 horinha dele por dia para os estudos. Se você dedicar 1 horinha do seu dia para os estudos, você assistir vídeos, assistir diversas vezes o mesmo vídeo, você observar, você fazer anotações, você perguntar para outros professores, você ir atrás da literatura, você treinar, uma coisa que eu acho muito legal, você treinar na frente do espelho a demonstração do nado, você pedir para que as pessoas ou que o seu colega te corrija. Se você fizer isso com bastante objetividade e com força de vontade, você se torna um excelente professor de natação e o que não precisa ser um excelente atleta. Isso. Essa técnica de colocar para fora da piscina para realizar os movimentos é bem legal, essa prática por simulação, né? Eu utilizo também com os meus alunos. Um rolamento de ombro que criança, por exemplo, costuma... Você pede para fazer um rolamento de ombro de cara, a criança faz uma elevação de ombro, né? Então você traz ela para fora da piscina, trabalha o giro de tronco ali fora. Então isso é interessante de fato, sim. Professor, uma coisa que eu já vi muito acontecer, devo ter feito também em algum momento, não vou me recordar, mas com certeza devo ter feito, é passar educativo fora da hora, né? Qual o momento mais aconselhável para a gente utilizar um trabalho de educativo, na sua experiência, na sua opinião? Tá. Que momento da aula, né? Os educativos, Kenison, quando a gente utiliza numa aula de condicionamento, aperfeiçoamento, a gente tem que entender que o educativo ele é uma modalidade, se assim a gente pode chamar, que ela exige muito da parte cognitiva do aluno. Ou seja, o aluno ele precisa pensar. Na verdade, o aluno ele precisa perceber. Percebeu, ele precisa pensar. Depois disso, ele precisa executar. Aí ele ouve o feedback do professor. Aí ele faz aquela retroalimentação novamente. E assim ele vai indo. Ou seja, eu preciso de uma eficiência cognitiva muito grande. Eficiência não, eu preciso de uma disponibilidade cognitiva muito grande.
E a disponibilidade, a parte cognitiva, não funciona se você estiver cansado. Se você estiver cansado, você não consegue ter a disponibilidade cognitiva 100%. Portanto, se você vai ministrar um educativo para um aluno, onde ele vai corrigir algo, aperfeiçoar algo ou ensinar algo, esse educativo deve ser colocado no início da aula, logo após o aquecimento. Por quê? Porque ali o aluno não estará cansado, portanto a disponibilidade cognitiva dele estará mais aguçada. Logo, você vai ter mais eficiência no educativo naquele momento. Mas existem algumas possibilidades de a utilização do educativo, só que aí você vai utilizar já com alguns atletas, ou atletas profissionais, ou atletas amadores, que você pode utilizar no final da sessão. Utilizar no final da sessão, o atleta, e neste caso o atleta, ele estará cansado. E qual será o teu objetivo? Fazer com que, mesmo ele cansado, ele consiga executar o movimento de maneira correta. Porque é a realidade da competição. Ele vai cansar, e mesmo cansado, ele precisa executar de maneira correta. Portanto, para que você mimetize essas condições de competição no treino, você coloca o educativo a ser feito no final da sessão. Interessante a gente sempre aliar a questão do cognitivo. A gente não pode esquecer que o lado motor está ligado ao lado cognitivo quando se trata de um exercício novo. Né? Qual a dificuldade daquele aluno? Por que aquele aluno não está entendendo aquele exercício que eu estou passando? Será que é porque eu não estou explicando direito? Será que é porque aquele aluno é mais visual? Aquele aluno é mais sinestésico? Então, a gente tem que ter esse feeling também de associar a questão da dificuldade do exercício ou da realização dele com o entendimento do aluno, né? Se ele está entendendo de fato ou não. E aí o cansaço, logicamente, é um dos fatores que vai interferir nesse processo. Né? Muito bem, professor. Eu diria que a parte principal, né, do nosso bate-papo, a galera tem muito professor assistindo a gente agora, e a gente dá uma passada pelos 4 estilos, né? Que falar um pouco sobre a importância dos educativos para cada estilo. E aí você pode abordar isso para a gente da maneira que você achar melhor e no estilo que você quiser começar. Isso é importante, porque hoje nas academias, clubes, aqui no Brasil em geral, nós aprendemos primeiro o crawl, depois o costas, depois o peito, depois o borboleta. Isso baseado num grau de complexidade ou de dificuldade que vem se passando de geração em geração. Mas não necessariamente, para alguns alunos, baseado nas individualidades biológicas, não necessariamente o peito é mais difícil que o crawl para algum aluno. É comum você pegar alunos que tenham muita facilidade, principalmente criança, em executar a pernada de peito. Então essa ordem assim, ela vai de acordo com as... Óbvio que o nado de borboleta, por exemplo, ele exige uma coordenação de braço e perna fenomenal. Então é difícil você colocar esse nadador, para esse aluno, né, para realizar o nado de borboleta antes. Mas pode acontecer. Enfim, se você for pensar dos 4 nados competitivos e pensar em educativos, a primeira coisa que a gente precisa entender são os pontos principais desses 4 nados. Ou melhor, os erros mais comuns que eles podem apresentar nesses 4 nados. Se a gente for pegar o nado de crawl e olhar a braçada, quais são os erros comuns da braçada do nado crawl? Se a gente pegar só a entrada, o que o aluno pode executar de erro comum? Cruzar a braçada. Outro erro comum que ele pode cometer, entrar com a palma da mão e não entrar com a ponta da mão. Terceiro erro comum que ele pode executar, entrar com o cotovelo e não entrar com a mão. Quando a gente vai falar do nado crawl, na puxada, da braçada do nado crawl, o cotovelo abaixo da linha da mão, cotovelo abaixo da linha, ou seja, ele não faz o agarre, ele não puxa água, ele puxa água só com o cotovelo. A finalização, ou muito curta, ou uma finalização totalmente estendida. Se você pegar todos esses erros, você consegue desenvolver ou
propor educativos interessantes. Educativos mais usados do nado crawl, aliás, antes de falar de educativo dos 4 nados, educativos mais utilizados são aqueles educativos simples. Dos simples, você tira os melhores resultados. Então, você não precisa pegar 100 educativos e trabalhar com o seu aluno. Pega 1, 2 ou 3 educativos no máximo e trabalha com bastante constância nesses educativos, até que aquele erro ou que aquela parte que ele aperfeiçoa, que você pretende aperfeiçoar, realmente melhore. Tá? Educativo de nado crawl, costas, peito e borboleta, eu sempre gosto de propor educativo unilateral. Vai com um braço, volta com o outro. Parece um educativo, não é possível, é isso? Dentro do educativo do nado crawl, por exemplo, vai com um braço, volta com o outro, você consegue propor para que ele não cruze o braço. Você consegue, vai com o braço, volta com o outro, segurando o palmar, por exemplo, estimular que ele levante o cotovelo. Vai com o braço, volta com o outro. Ao invés de você colocar a mão na frente, você colocar a mão na coxa, você consegue estimular rolamento de tronco. E estimulando o rolamento de tronco, você consegue observar alguns erros que podem acontecer na respiração. Você consegue, através desse simples educativo, observar diversos outros erros. Mas se a gente for listar aqui todos os educativos, eu vou colocar para você aqui os 3 que eu uso bastante. Melhor assim. Para o nado crawl, vai direito, volta esquerdo. Ou com a mão na frente, ou com a mão na coxa. Mão oposta na frente ou com a mão oposta na coxa. Gosto bastante de utilizar um educativo chamado 3-5-3 para coordenação. 3 braçadas direita, 5 alternadas, 3 braçadas esquerda, com a mão na coxa. Então você faz 3 braçadas direita, né, com a mão na coxa, então a minha mão está na coxa, 3 braçadas direita com a mão na coxa, 5 braçadas alternadas, 3 braçadas esquerdas. É um educativo também bastante interessante. Um outro educativo muito legal para o nado crawl é o educativo só fase submersa da braçada. Então você faz a fase submersa e volta por dentro. Faz a fase submersa e volta por dentro. E aí, só com esses 3 educativos, você pode utilizar diversos materiais. Você pode utilizar segurando o palmar, vestindo o palmar. Você pode utilizar o pé de pato. Você pode utilizar o snorkel. E utilizando o snorkel, o aluno consegue visualizar os erros. Enfim, e mais uma série de outros educativos que a gente pode tá listando aí. Esse exercício, Oi, perdão. Esse exercício do nado, da braçada submersa, eu adoro ele, faço sempre, eu acho sensacional. É um trabalho de propriocepção também, maravilhoso. O aluno sentir de fato o corpo dele na água, sentir o corpo ficar bem colado na água de fato, sabe? Eu gosto desse também, professor. E quando você fala em propriocepção, é interessante, porque não adianta você corrigir o aluno se ele não percebe o erro. Então existem estratégias, inclusive, de você utilizar o educativo, utilizar a instrução exagerada, que os americanos chamam de educativos, eles chamam de drills extreme. O que são esses drills extremes? Ele até coloca nos livros lá um X bem grande. Eles pedem para que você, por exemplo, o aluno nada com a braçada cruzada. Então ele vai pedir para que você nade com a braçada mais aberta possível. Então ele provoca o exagero ao contrário, isso que eles chamam de drills extreme. Para que, e quando você pede para que o aluno faça isso, curiosamente, pela percepção dele, ele acerta a braçada. Né? Então, são esse tipo... Isso nem é um educativo, na verdade, é um tipo de instrução que você pode dar para ele. Né? E aí você começa a ativar o nível de consciência maior. Só que aí é importante fazer justamente o que você falou no começo, deixar esse erro consciente, que é dar o feedback para o aluno. Se a gente não dá esse feedback, se perdeu o educativo naquele momento. Então, você falou, dá o feedback, e aí você torna o erro do aluno consciente. O erro consciente é bem mais tranquilo, é fácil de corrigir mais ainda. Né? Exatamente. E é fundamental você ser simples. Você não precisa
Por exemplo, eu vou pegar um cano PVC e vou nadar crawl com cano PVC, eu vou nadar crawl perna de borboleta. Eu não preciso de... Lógico, existem estratégias que são positivas para isso, mas eu não preciso dificultar o educativo. Eu preciso, na verdade, simplificar esse educativo da melhor maneira possível. Se você for pegar o nado costas, por exemplo, a gente pode utilizar as mesmas estratégias que o nado crawl. O nado costas, você utilizar a braçada unilateral também é excelente, você consegue observar diversos erros. Você pode utilizar a abraçada unilateral com a mão na coxa, você pode utilizar a abraçada unilateral, por exemplo, com a mão no ombro, com a mão aqui na costela. Você pode utilizar a abraçada unilateral com a abraçada parada aqui, ó. Então você vai fazer a abraçada unilateral. Tudo para que você possa, no nado costas, por exemplo, ter uma maior ativação da musculatura do core. O nado costas é um nado que eu necessito de bastante perna para manter equilíbrio e sustentação. Então, tudo que você provoque uma ativação de core e uma boa pernada é interessante para o nado costas. Porque se o nado costas, se você analisar tecnicamente, a posição de quadril dele é mais baixa do que a do nado crawl. E ela tem que ser. Biomecanicamente ela tem que ser. Mas eu não posso deixar ela muito funda. Então eu provoco esses exercícios para que o meu aluno tenha mais equilíbrio e sustentação na perna. Outro educativo de nado costas, um pouquinho mais avançado, que a gente pode utilizar, é nadar costas com as pernas cruzadas. Então você cruza a perna e nada costas, né, com a perna cruzada. Mas não muitos metros, né? Senão a pessoa não consegue nadar muito, né? Você pode usar a braçada dupla. Chutando uma por cima da outra, uma perna? Cruzando a perna? Não, só cruzada, perna cruzada. Entendi. Nadar com a perna cruzada. Você pode, eu aprendi uma vez, quando eu fui para os Estados Unidos, e eu fiquei um mês lá na Universidade de Auburn, junto com o Brett Hawk. E lá ele me ensinou eu observei alguns educativos bastante interessantes, o costas polo, né? Então, você pede para o aluno nadar costas com queixo no peito. Quando você pede para ele nadar com queixo no peito, você vai fazer com que o quadril dele afunde, então ele vai ter que invadir bastante perna, sustentar a posição, e mesmo assim ele tem que... É um educativo já de grau muito, muito difícil, tá? Mas existem... Abraçada dupla. A abraçada dupla, por exemplo, é um excelente educativo, só tem que tomar cuidado, porque a abraçada dupla, ela corta um pouquinho o rolamento de tronco, e se você ficar só dando abraçada dupla, você perde um pouco o rolamento de tronco. Nado peito, por exemplo, nado de peito, um dos erros mais comuns no nado de peito é o aluno nadar aquele nado perereca, ele não tem o deslize, braço, perna, braço, perna, braço, perna, braço, perna, braço, perna. Então, os educativos que conseguem realizar essa coordenação, braçada, deslize, pernada, braçada, deslize, pernada, são fundamentais para que ele possa ter essa coordenação. Embora, para que ele possa executar esse educativo, ele tem que ter uma boa abraçada e uma boa pernada. Não adianta você pedir para que ele faça esse educativo, sendo que ele não tem uma boa execução da abraçada. Nada de peito, o erro... Pode falar, professor. Você falou agora desculpa atrapalhar aqui, você falou dessa sequência, né? Você recitou meio que um mantra aí, né? De movimentos, sequência de movimentos, né? Braçada, desliza, pernada. E eu lembro que eu gosto de passar para os meus alunos, para eles nadarem, quando eles estão com muita dificuldade de entender, de lembrar o exercício ou o movimento do exercício, eu brinco que eu recito ali 2, 3 frases e peço para eles nadarem, repetindo aquela frase, tentando acompanhar. Eu brinco com eles, eu falo que é o nosso mantra da natação. Ó, o mantra desse exercício é nananana, vai recitando na sua cabeça. Eu gosto de fazer esse tipo de fixação. Essa estratégia, professor, eu não sei se você já leu, é uma estratégia que é muito discutida hoje no ramo acadêmico. Isso chama-se, o que você está fazendo é ciência. Isso chama-se self-talk. É uma estratégia de correção riquíssima para o aluno. Então, é basicamente isso. Você tem alguns artigos, inclusive, para quem estiver vendo a live aí, se você me permitir,
Se as pessoas me mandarem um direct lá, eu mando para elas o artigo que fala da correção por self-talk, tá? O artigo é em inglês, tá? Acho que eu tenho 2 artigos que falam sobre isso, muito bonitinhos. Um para o Nado Costas e o outro, se não me falha a memória, para o Nado Krau, tá? Que basicamente é o seguinte, você, ao invés de falar para o aluno toda hora o feedback, você pede para que ele um ponto fundamental, vou dar um exemplo, nado de peito, mão na linha do ombro, mão na linha do ombro. Quando o aluno nada assim, ó, é comum o aluno nadar peito, né? Jogar o braço para trás e vir. Jogar o braço para trás e vir. Ou nadar o peito e cruzar bem aqui na barriga, né? Aí você pede para ele, braçada na linha do ombro, braçada na linha do ombro. Então você dá dicas fundamentais para que quando ele nade, ele repita isso mentalmente ou baixinho. Tudo bem que baixinho, mas que ele repita isso mentalmente. E essa estratégia, que chama-se self-talk, de repetir mentalmente pequenas instruções, e instruções muito simples, vem se mostrando super efetiva para o aprendizado dos nados. Tá? E aí quem quiser ler um pouquinho, me manda lá o direct no canal do Instituto, eu mando o artigo, mando para você também, professor, porque acho que é super interessante. E, o self-talk ele é utilizado tanto para correção, você tem o self-talk que eles chamam de instrucional, e o self-talk motivacional, do tipo, eu quero, eu vou conseguir, sabe aquela coisa que você coloca na cabeça? Antes tinha só o motivacional, hoje descobriu-se que o instrucional também tem. Então você consegue melhorar a sua técnica, repetindo aquilo que o teu professor está apontando como erro ou como correção naquele momento, tá? Mas aí eu estava falando do peito, Kenison. Então, provocar o deslize, provocar por... Nado peito é super difícil de ensinar a perna. Todo mundo fala, o nado borboleta é o mais difícil. Cara, nado borboleta é ondulação e circundução dos braços com uma excelente coordenação. Mas o nado de peito tem um movimento que o Papai do Céu não falou para a gente fazer no joelho. Então o nosso joelho não nasceu para fazer aquele movimento. Tanto é que se você for no Sobota lá, nos livros de anatomia, você não vai encontrar que movimento é esse. Então a gente faz com que o nosso aluno execute um movimento anti-anatômico. Por isso que ele é muito difícil. Todo professor de natação adulto, principalmente, quando realizar a pernada do nado, quando for ensinar a pernada do nado peito, ele tem um grande desafio, ele tem que tomar uma pílula de paciência, porque não é fácil, tá? Tem que entrar na água, tem que colocar o sungão, o maiô, entrar na aula e mandar ver na pernada de peito. É bem difícil mesmo, tá? E os educativos de perna de peito? Existem vários, não existem muitos. Existem poucos, mas realmente eficientes para a pernada do nado peito, tá? Falei do cravo, falei um pouquinho do costas, falei um pouquinho do peito, borboleta. Voltando no peito aqui rapidinho, eu gosto de passar para os meus alunos educativos fora d'água, de pernada, para eles visualizarem melhor o movimento, porque é um movimento complexo, né? É um movimento que exige uma dorsiflexão de tornozelo bem dura, bem severa ali, para aquele aluno que passa a vida toda com o tornozelo relaxado no cravo e costas, para você dar esse choque de realidade para ele dessa dorsiflexão. Então eu gosto de trabalhar bastante fora d'água com o aluno. E, inclusive, os educativos, eles são, por definição, a partilha dos movimentos que realizados dentro ou fora d'água. Então, realizar o educativo fora da água faz parte do conceito, faz parte da definição de educativo. Quando eu estava lá nos Estados Unidos também, eles usavam uma estratégia bem legal, que era a estratégia do seguinte, o aluno tinha o problema de não sentir, é de não perceber o cotovelo alto, tá? E ele não empurrava a água com o cotovelo alto. Então o professor ele ficava na frente daquele aluno, segurava na palma da mão, é que é difícil fazer sozinho, mas imagina o professor está aqui na minha frente. Ele segurava na palma da mão e o professor pedia para que ele forçasse.
Força, relaxa. Força, relaxa. Força, relaxa. Força, relaxa. Então ele tinha que perceber, através de pequenos movimentos isométricos, toda a braçada do nado crawl. Acabou, entra na água e nado crawl. Eu nunca tinha visto essa forma de trabalhar e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Tudo que eu vejo, eu aplico. Tudo que eu vejo, como eu tenho, eu vou lá e jogo, né? Então, e foi muito interessante, porque realmente eles percebem. É igual o educativo de você, de percepção, quando um aluno não sente muita palma da mão, você pede para ele bater a palma da mão assim, né? Bate a palma da mão, deixa aquela parte bem sensível e pede para ele nadar, né? Então é excelente, são educativos muito legais para realizar com esse objetivo, né? Sim, sim, sim. Aí você ia começar o nado Fora da água, né? borboleta, falar um pouquinho do nado. Você ia começar agora um pouquinho do nado borboleta. A gente tem aí, professor, se eu não me engano, cerca de 10 a 12 minutos, que eu acho que eu loguei, Tá eu bom, entrei um pouquinho antes das 8. A gente vai ter 10, 12 minutos aí pra gente estar tá bom. falando. Mas o nado borboleta é rápido. Rápido, porém não simples. O nado de borboleta, primeiro, é fundamental com que o aluno que está aprendendo a nadar borboleta, ele tenha a noção de que a pernada tem que ser contínua. A pernada ela não pode ser descontínua. Ela não pode ser intermitente. A pernada tem que ser contínua. Então, a primeira missão do professor de natação, quando vai ensinar um aluno a nadar borboleta, é fazer com que a pernada seja contínua. Tem educativos para isso? Na verdade, tem exercícios que estimulem isso. Para que você possa estimular, você faz a pernada em diversos decúbitos. Pernada em decúbito lateral, pernada em decúbito dorsal, pernada em decúbito ventral, pernada com a nadadeira, pernada com uma nadadeira só, trocando as nadadeiras, pernada com prancha, pernada sem prancha, pernada alternando o ritmo. Quanto mais estímulo de pernada no início da aprendizagem, do aperfeiçoamento do nado borboleta, menos dificuldade você vai ter na coordenação do nado de borboleta. Então, se eu for dar uma dica, né, você conseguir realizar a pernada do borboleta contínua. Eu acabei de ver uma pergunta aqui, se você me permitir responder. Já É ia mais falar, fácil pode. ensinar adulto ou criança? É mais fácil ensinar criança, tá? Eu não posso afirmar isso com 100% de certeza, porque não existe um estudo que fala, né, que é mais fácil ensinar adulto ou criança, mas pela nossa observação, a criança ela tem menos limitações antropométricas e morfológicas. A criança ela é mais ativa, a criança tem menos vícios. Então eu consigo ensinar a criança mais fácil do que o adulto, principalmente, para quem perguntou, eu esqueci, acho que deve ser Renata. Renata, talvez. Isso. Renata, para quem principalmente porque a natação ela depende muito de amplitude articular, e a criança ela tem maior amplitude articular. Então eu consigo ensinar mais fácil criança do que adulto, o que não significa que o adulto não pode aprender fácil, tá, Renata? Então, borboleta tem que estar bem contínuo. Pode falar. Tem outra pergunta aqui, especificamente para você. Peixe, você acha eficiente ensinar o nado borboleta por posições estáticas e dinâmicas? Ele deu um exemplo, posição carpada e estendida, você entendeu? Posição carpada. Posição carpada, eu entendo que é assim, Adriano. Posição estendida, eu entendo que é assim, tá? E aí a pergunta foi Você acha se eficiente? é mais eficiente ensinar o nado por posições estáticas ou dinâmicas. Se eu entendi a pergunta, Adrianão, se eu entendi, pode ser que eu não tenha entendido direito a pergunta, acredito eu que tem que ser dinâmico e não estático, tá? Quanto mais dinâmico, quanto mais mobilidade, quanto mais continuidade, melhor, se eu entendi a pergunta. Bom, enfim, o aluno tem essa continuidade da pernada. A partir do momento que ele tem essa continuidade da pernada, ele consegue, portanto, ter
a braçada do nado borboleta um pouquinho mais fácil de se aprender. Porque a braçada do borboleta em si é uma mistura da braçada do nado peito no início com a braçada do nado crawl do meio para o final, simultaneamente. Então fica mais fácil ensinar a braçada. O que é realmente difícil no nado borboleta? O mais difícil, coordenação. Porque no nado de borboleta, eu preciso de uma braçada para duas pernadas, onde a finalização da primeira pernada, ela coincide com a entrada da braçada. E a finalização da segunda pernada coincide com a finalização da braçada. Ou seja, o meu aluno vai até conseguir realizar braçada e finaliza. Porém, a finalização da braçada com a finalização da pernada é que é o mais difícil do nosso aluno conseguir, principalmente adulto. Então, o aluno ele fica constantemente no borboleta que a gente chama de tibum-tibum, né? Tibum, tibum. Por quê? Porque ensinar essa coordenação da finalização da segunda pernada com a finalização da braçada é muito difícil. Então, aí é o ponto crítico do nado borboleta quando a gente fala de aprendizagem e aperfeiçoamento. Uma pergunta aqui do Rony, professor. Como lidar com as repetições se os alunos ficam sempre esperando exercícios novos? A repetição, boa pergunta, Rony. A repetição ela não é ruim. A repetição ela é boa. Só que nós temos que ser criativos dentro das repetições. Não dá para dissociar aprendizado da repetição. Não tem como a gente dissociar isso. O que você colocou é verdade. Não tem como dissociar. Para aprender, você vai ter que repetir. Não tem como. As estratégias das metodologias ativas e das metodologias indiretas é você repetir de maneira diferente. Utilizar uma estratégia que a gente chama de prática variada. É que talvez não dê tempo de eu explicar aqui. Mas é uma estratégia chamada prática variada. Por um mesmo exercício, por um mesmo objetivo, você coloca diversas variações nele. Um exemplo bem rápido. Se só precisa tiver 25, você quer dar continuidade na pernada, você vai passar 8 de 25, 2 com pé de pato, 2 sem pé de pato, 2 com pé de pato no pé direito, 2 com pé de pato no pé esquerdo. Acabou? Vamos tentar nadar 50 metros de borboleta? Então você utilizou uma variação dentro de uma repetição. Ele repetiu 8 vezes 25 perna de borboleta. E aí você tenta, dentro da repetição, utilizar a prática variada. Mas realmente é um grande desafio. Os alunos sempre esperam coisas novas, a gente sempre vem com a repetição. Peixe, tem mais uma aqui, pode ser a nossa última. Ó. Existe educativo para essa coordenação do borboleta? Acho que a professora está perguntando em relação à coordenação da braçada, entrada e finalização de braçada com a pernada. Existe. Tem um educativo que é assim, ó. Você vai pedir para o seu aluno dar 3 pernadas submersas, 3 a 4. 1, 2. Vou dar 4 aqui, tá? 1, 2, 3. Na quarta pernada, ou na terceira, tanto faz. Na quarta pernada, você vai pedir para ele realizar a braçada. E aí ele vai finalizar a braçada com a respiração. Tirou a cabeça fora d'água, não tira o braço, que isso que confunde ele. Tirou a cabeça fora d'água, fez aquela posição de esquiador aqui, que é ruim ver na câmera, mas fez aquela posição de esquiador, entra com a cabeça de novo, volta a abraçada, 1, 2, 3, 4, fase submersa, chicoteia junto com o braço, tira a cabeça fora d'água, entra e de novo. Tá? Esse é um educativo que eu consegui corrigir alguns alunos meus com a segunda pernada. Mas esses alunos que eu consegui fazer com que consiga realizar essa segunda pernada, eles nadavam 3 vezes por semana e eram bem empenhados, tá? Galera, não é o melhor, educativo... não é o melhor educativo, como eu falei.
é um educativo que pode ajudar, mas o educativo unilateral também, entendeu? Então, mas se você quiser direcionar bastante, utilize esse educativo que eu consegui bons resultados, tá bom? Esse educativo eu vou fazer, porque esse eu não conhecia. Assim que as piscinas voltarem, estarei realizando esse educativo aí também. Boa! Professor, a gente tem pouquíssimos minutinhos aqui só para a gente encerrar e agradecer. Eu quero agradecer aqui a galera que entrou, saiu, tá aqui até agora, galera do Instituto Aquático, que conhece o professor, a galera que me conhece, entrou pelo meu também. Foi um tema massa, foi uma honra para mim. Como eu disse no começo, eu sou entusiasta do esporte. Então, o ídolo para mim é a galera que sabe demais, sacou? Então, assim, professores, né? Eu vi quem entrou na live, eu não quis interromper, mas quem entrou e apareceu aqui rapidinho foi a Renata Travenick, a mestre da hidroginástica e natação bebê no Brasil. Ela apareceu na nossa live, fiquei mega feliz aqui agora, tá? E o professor Peixe, que é o cara, meu irmão, tava na Swim Party da MGB também, tá? Então, estou muito feliz, professor. Um professor aqui de colégio e academia de Brasília, recebendo você aqui para conversar. Cara, é um prazer. Eu adoro conversar assim, sobre natação. E não tem essa de, não, peixe ou não sei quem. Não, cara, nós somos todos do mesmo lado. Para quem quiser um dia bater um papo, vamos chamar para uma live? Eu vou, não tenho problema nenhum de conversar, de compartilhar e de aprender, porque às vezes vem perguntas que você, caramba, você não lembra de algumas coisas, aí você vai atrás, aí você aprende com a pessoa, então é compartilhando que a gente sempre consegue os nossos objetivos. Eu queria deixar também, Kenison, o meu agradecimento para você, o meu agradecimento a todo mundo que entrou. Reforço, quem quiser aquele artigo sobre o self-talk, né, para você falar e conseguir corrigir, manda um direct lá no Instituto que eu envio para vocês, manda um direct com e-mail, tá? Para que eu possa enviar no e-mail de vocês esse artigo para vocês lerem. E fico à disposição, Kenison, fico à disposição de todo mundo para quem quiser bater um papo, tá bom? Show de bola. Valeu, professor. Tamo junto, galera. Eu que obrigado. Agradeço. Um grande beijo para todo mundo. E vou deixar salvo, hein, galera? Valeu, abraço! Tchau, tchau!